Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce pra clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, amanhã tem um jogão em Flamengo e Corinthians, jogo 16 horas, Maracanã, e o Flamengo precisando mais do que nunca da vitória, né? Tanto Flamengo quanto Corinthians. O Corinthians ocupa a 14ª colocação com 5 pontos ganhos, enquanto o Flamengo ocupa a 7ª colocação com 8 pontos ganhos depois de ganhar um pontinho no último jogo, empate contra o Bragantino pela 5ª rodada. Esse jogo de amanhã vai ser válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O cenário do Flamengo não é muito bom, né, rapaziada? O técnico Tite sobre pressão, jogadores também sendo pressionados, tumulto ali na chegada do jogo contra o Palestino, que o jogo válido pela Libertadores, o Flamengo perdeu, e os jogadores foram hostilizados pela torcida que estava ali no aeroporto, e o Tite nem sequer passou pela torcida, né? Foi por trás do aeroporto, que é para não ter que ter esse confronto com o torcedor rubro-negro. Achei que essa atitude do Tite não foi uma atitude legal, assim ele não vai mesmo convencer o torcedor. Então, diante de todo esse aspecto, o Flamengo precisa apresentar um grande futebol na partida de amanhã. Eu separei um corte da Sport TV News repercutindo essa partida, algumas informações importantes até a respeito do Arrascaeta. Será que o Arrascaeta volta amanhã? Vamos ver, né, rapaziada? Fica comigo até o final, não sai daí não, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto. Flamengo e Corinthians se enfrentam amanhã no Maracanã. Há 30 anos, um jovem jogador roubou a cena no clássico com 3 gols. E aí ganhou o apelido de... Lembra dessa? O Magno. O Magno. Bruno Cortes vai relembrar. Em tempos difíceis, resgatar boas lembranças pode ser um caminho. É onde entra nessa história Magno Mocelin, ou Romagno, já que vamos falar de Flamengo e Corinthians. Nesse jogo aí foi uma coisa assim, fora do normal, né? O confronto entre os dois times no Brasileiro de 1994 aconteceu pouco mais de um mês depois do tetracampeonato da Seleção Brasileira, que teve Romário como craque da Copa do Mundo. E aí, num dos maiores clássicos do Brasil... Oportunismo de Magno, o gol dele, o gol do empate. Magno fez 3 gols a lá baixinho. Magno, com classe, categoria faz Flamengo 3-1. E não teve jeito. Magno ganha de Henrique no meio campo e arranca até a área corintiana para fazer o 4º gol do Flamengo. O Magno ficou marcado por causa desse jogo, né? O pessoal começou a comparar muito, né? A velocidade com a habilidade e a técnica ali, né? A finalização com o Romário. Mas Romário só tem um, né? Foi o grande jogo da carreira de Magno em 3 anos de Flamengo. 30 anos depois, teremos mais um Flamengo e Corinthians aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de amanhã é cercado de tensão para o Flamengo de Tite por conta dos resultados ruins das últimas partidas. Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, o Flamengo vem mal. No Brasileirão, a equipe vem de 3 jogos sem vencer e muito menos com vencer. O Flamengo é disso, né? Às vezes ele passa uma fasezinha ruim, mas ali você vê que tem só jogador de alta qualidade. Para o jogo deste sábado, o Arrascaeta pode ser uma ótima novidade. Não joga desde o clássico contra o Botafogo, dia 28 de abril, por causa de uma lesão na coxa, e vai ser avaliado. Com o uruguaio em campo, o torcedor ganha confiança para acreditar numa vitória. E se for no estilo daquela de 30 anos atrás, melhor ainda. Romagno. Bom, vamos começar com o final do Bruno Cortes, porque eu acho que é a novidade que o torcedor do Flamengo quer ver, né? A Arrascaeta, que já fez trabalhos para ter minutos, e isso quem conta pra gente é o nosso GE. O Arrascaeta fez trabalhos para ter minutos contra o Corinthians. O que significa ter minutos? Conta pra mim. Então, depende. Para mim, minutos. Pro Tite, no dicionário. Ter minutos. Porque o Tite deu minutos, por exemplo, pro Gabigol. Dá a entender que não vai ser titular. Ou vai começar, mas não vai fazer o jogo todo. Não. É. Acho muito difícil.
Quando o jogador só tem minuto, porque o técnico entendeu que errou na escalação. Enfim, acho que o Arrascaeta pode acrescentar, mas não vai sair como titular. Não espere o torcedor do Flamengo que ele saia como titular, porque se ele tem minutos, ele não vai ser titular. Luiz Teixeira, quero te ouvir sobre a Arrascaeta e também sobre a defesa do Flamengo. Acho importante, interessante e inusitado o que aconteceu, porque nós passamos os primeiros meses do ano chamando a atenção para a solidez da defesa do Flamengo, não sofreu gol no Campeonato Carioca. Mudou, né? O quê? Mudou. Campeonato O Carioca. nível mudou. Então, mas olha só, 9 gols sofridos em 11 jogos. O nível mudou muito ou a gente foi muito enganado? Tem isso, não, hein? eu acho que Sabe o assim, a nível gente se enganou, mudou. a gente se enganou na avaliação, é isso que eu quero dizer. Se a gente pegar até na questão de reforços, né, ainda teve o acréscimo do Léo Ortiz, que chegou no meio do caminho e é um jogador de nível de seleção brasileira. Eu acho que o rendimento como um todo caiu e, obviamente, a defesa acaba passando pelo mesmo problema que o restante do time acaba passando. A situação do Flamengo, o Arrascaeta, ele tem algumas situações interessantes na carreira dele, principalmente voltando de lesões ou de longas viagens para poder enfrentar o Corinthians, e sempre quando isso acontece, ele, Arrascaeta, se dá muito bem, né? Foi assim na final da Copa do Brasil de 2018, quando ele sai do Japão com a seleção do Uruguai e joga só o segundo tempo contra o Corinthians e faz um dos gols da vitória em Itaquera. Nas partidas de Libertadores entre Corinthians e Flamengo, que ele também entrou, vinha de lesão e entrou muito bem, só que eu acho que para o jogo de amanhã é um caso mais excepcional ainda, porque nesses últimos que eu citei, ele tinha pelo menos uma sequência ou na seleção ou no Flamengo. E agora não, ele já está um tempo fora. A gente viu o exemplo do Gabigol, que ficou mais tempo fora e por conta dessa minutagem acabou sendo mais prejudicado. Acho que amanhã ele só vai ser utilizado se o jogo pedir, mas assim, se o jogo pedir numa urgência, se o Flamengo estiver empatando no segundo tempo, se o Flamengo estiver perdendo no segundo tempo, acho que será uma carta utilizada pelo técnico Tite. Mas acho que a defesa não é um problema de ter sido enganado ou não. Acho que são jogadores de um nível muito alto. Acho que o problema da defesa é uma consequência do coletivo. Quando a defesa estava muito bem é porque o coletivo estava muito bem também, e a defesa é algo que o Tite preza muito, por mais que nesses últimos jogos a gente tenha visto o contrário, mas até pelo momento, hora de derrota ou empate para o futuro do time na temporada. Eu nem falo de nomes, mas eu falo de perspectiva e objetivos. Se o Flamengo não é ganhar do Corinthians, tá? O Flamengo tem que apresentar um bom futebol contra o Corinthians e ganhar apresentando esse bom futebol. Senão, o Tite vai sair vaiado do Maracanã, mesmo com a vitória. Mais uma vez, né? Já foi De assim novo. contra o Amazonas por 1-0. E contra o Amazonas, assim, ainda que o Corinthians esteja jogando muito pouco, o Amazonas, óbvio, está num outro nível. Você jogar de igual para igual contra o Corinthians no Maracanã deveria ser até o padrão. É que o momento do Flamengo não permite que o torcedor tenha essa paciência de jogar de igual para igual com uma grande equipe dentro do Maracanã. Jogar de igual para igual com o Amazonas não pode acontecer nunca. E nesse momento o Flamengo é muito superior em qualidade técnica dentro do elenco ao Corinthians. Então você E não o Corinthians espera. não tem o principal jogador da temporada, que é né? o Que é o Ranieri. Ranieri. Que é o suspenso. Então, é nessa tecla aí que eu queria bater. A gente já usou esse argumento para jogos, inclusive da Libertadores. O Flamengo tem um elenco que não deveria jogar de igual para igual aqui. Com o Palestino. Com Milionários. Sim. Né? Sim. A gente já usou. Não está acontecendo. E isso, exatamente. Se a gente pega o término da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo é o pior time brasileiro em aproveitamento. O Grêmio tem 3 pontos, mas tem um jogo a menos. Então, se a gente colocar, na verdade, 2, né? Então, se a gente colocar a situação do Flamengo diante até dos próprios adversários brasileiros, na Libertadores, a situação do Flamengo é a pior também. Só tem 4 pontos ganhos, é o terceiro colocado do grupo. O São Paulo classificado, o Palmeiras a um passo da classificação, o Fluminense líder do grupo, o Atlético Mineiro já classificado. Então, tá complicada a situação do Flamengo. Então é muita pressão, o Flamengo precisa apresentar um bom futebol, precisa vencer, e a gente vai ter um jogo, sob o ponto de vista tático, eu ia dizer interessante, mas na verdade ele nem acho que seja. É um duelo de duas equipes que jogam mais ou menos igual.
2 pontinhas que cortam para dentro e chutam, um que às vezes vai para o fundo, mas a jogada padrão é cortar para... Um centroavante meio que paradão ali na frente, com dificuldade, pragmáticos, com dificuldade para o jogo. Se com a Arrascaeta você tem um meia de criação com mais qualidade dentro do Flamengo, no Corinthians você tem o Garro, mas é tudo meio parecido. Tudo meio parecido. Claro que com a qualidade do Flamengo muito acima do Corinthians. Mas 2 times meio iguaizinhos e que você sabe mais ou menos o que vai fazer. Qualidade do elenco, você Qualidade diz. do elenco. Qualidade do elenco, o time é montado igual, mais ou menos taticamente bem semelhante às duas equipes, só que as peças, a qualidade das peças do Flamengo é muito superior. Então, mesmo que os esquemas ali se choquem, você fica na expectativa de que aqueles jogadores de um nível superior consigam superar aqueles de um nível médio, que é o que o Corinthians tem hoje. Sendo legal. Eu só insisto nessa tecla, porque a gente tem falado muito disso, né, da superioridade do Flamengo contra adversários de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil, como o Amazonas, mas isso não está se confirmando, entendeu? Tem que falar todo jogo. Não, eu sei isso. Todo jogo a gente só tem que falar. sinto falta de isso de fato ser confirmado pra gente, agora tem um risco aí pro Corinthians. Até Eu não vejo isso. Esse é o problema. Qual o problema? O problema é esse. O problema é que não é confirmado. Tá. E isso não é uma novidade, né? Nesse mesmo período no ano passado com o Vitor Pereira, a situação era igual. O time tinha as qualidades e não entregava aquilo que se esperava. Não era competitivo, era vulnerável, tinha problemas nas laterais. Hoje tem a questão do lateral direito do Flamengo, né? O melhor sempre está no banco, aí quando o que está no banco entra, o melhor é o que saiu. Então tá complicado. E tem mais. Essa história de Tite estar no começo do trabalho, está, mas não para o padrão do futebol brasileiro. Se você pegar todos os técnicos que vieram depois de Jorge Jesus, o Tite, se não é só atrás do Rogério, né? É só atrás do Rogério. E o Rogério foi campeão. O Rogério foi campeão e o trabalho não foi aprovado, porque também o nível de exigência... Mas o Dorival também aparentemente não foi. Ganhando Libertadores e ganhando Copa do Brasil. O trabalho do Dorival não foi aprovado pela diretoria do Flamengo. Torcida. O do Rogério não foi aprovado Mas acho pela que torcida o também. do Rogério veio logo na sequência, né? A gente está falando de 2020, o Flamengo campeoníssimo de 19. Então, se o Flamengo não varresse, só faltou a Copa do Brasil em 19. O torcedor não estaria satisfeito. O que era improvável que fizesse no ano seguinte. Todo ano, inclusive. Como é normal. A gente está vendo o Palmeiras fazer isso agora. O Palmeiras faz um bicampeonato brasileiro, faz um tricampeonato paulista, pode fazer um tricampeonato brasileiro. Mas é muito, sem contar Libertadores nesse período, mas é um negócio muito raro. Você chegar no topo e fazer a manutenção da sua equipe no topo. Porque normalmente, né, você sobe até o topo. No outro ano, não é que você fica ali no topo, não, você tem que subir de novo. Pois é. Né? Então, principalmente pelo equilíbrio difícil. que a gente tem aqui, né? É um pouco diferente das grandes ligas europeias. Então, a exigência é muito grande. Só que o trabalho do Tite, e por isso alguns técnicos, o Rogério, diretoria e torcida, e jogadores até, e Dorival Júnior, diretoria especificamente, não tiveram trabalhos aprovados. E o do Tite já é o segundo mais longo depois do Jorge Jesus. É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maneiro para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, rapaziada. Tchau, tchau. Fui! Flamengo!